Olá, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais uma CIA News na TV. Dessa feita, vamos conversar com o presidente da Associação Comercial de Apucarana, que foi a entidade idealizadora desse projeto pelo Voto Consciente. Voto Consciente que agora avalia o objetivo alcançado depois das eleições realizadas, os eleitos já prontos para assumir em janeiro em Apucarana. Júnior Sereia, empresário, presidente da CIA. Como é que vocês avaliam o resultado das eleições, Júnior? Bom, a gente acredita, né, que nós estamos num contexto nacional e que a cidade, as entidades que fizeram parte, junto com a CIA, os clubes de serviços, né, foram fundamentais para que a gente conseguisse alcançar boa parte da população e pautar a cidade pelo tema Voto Consciente. Tentar transmitir o máximo possível a mensagem de que todos são importantes no processo eleitoral. Com essa mensagem, né, nós colocamos aí na discussão da comunidade, da família, a importância do voto. Eu acho que isso é um trabalho contínuo, que começou mais fortemente nessa eleição, já vinha acontecendo em outras eleições, mas o canal, o veículo, mídia social, ele se agigantou, né? Ele criou um volume, uma facilidade de propagação de ideias, e agora nós entendemos que começamos a criar condições de colocar, né, os assuntos importantes, que esse é um assunto muito importante. Os próximos 4 anos da cidade de Apucarana vai estar na mão aí desses 11 vereadores. Então, o Voto Consciente, nós acreditamos, né, neste ano foi vitorioso, mas faz parte de um contexto nacional, de uma decepção com o sistema político que conseguimos colocar para o eleitor, para o morador de Apucarana, que somente através da análise, da percepção de pessoas que possam realmente entender, representar, a gente vai conseguir fazer alguma mudança na cidade. Há duas questões que se tornam quase que um paradoxo aí, né? Nós temos o prefeito Beto Preto, eleito quase que por quase houve um plebiscito em nossa cidade pela proporcionalidade de voto que teve ante aos outros concorrentes. E por outro lado, nós temos uma Câmara que teve aí 80% praticamente de renovação. Como que vocês analisam, dentro desse projeto do Voto Consciente, essa diferença de postura do eleitor, Júnior? O que dá para entender é que a Câmara que está saindo, ela se desgastou por temas que foram colocados à mesa, né? Número de cadeiras, salários, né? Eu acho que a cidade discutiu muito esse assunto. Quanto ao prefeito que foi reeleito, acreditamos, né, que ele tem respondido às demandas, né, que são colocadas para ele. Então, ele respondendo às demandas, está aí o resultado. O que nós precisamos sempre, né, um canal de diálogo, um canal de comunicação entre a sociedade organizada e o comando, né, que é o prefeito. O prefeito, ele está aí para fazer o seu trabalho, para levantar os assuntos da cidade, para gerenciar a cidade, e a associação está na cidade também com o mesmo intuito de fortalecer a cidade, de gerar desenvolvimento. Então, o que aconteceu nesta eleição foi uma soma, né, de ações que deram certo. E para a Câmara de Vereadores, a gente vê que a renovação ela veio aí atendendo também uma grande expectativa da própria comunidade, que sempre coloca esse assunto, né, da renovação, coloca sempre esse assunto da não continuidade do político tradicional. Então a gente vê isso acontecendo com mais força, e é um sinal também para os eleitos que prestem atenção nas demandas que são colocadas aí pela comunidade, que votem, né, que atendam, que criem canais de comunicação mais abertos, né, para que cada vez mais a cidade evolua e traga mais desenvolvimento. Isso é a nossa preocupação sempre. A CIA realizou o projeto pelo Voto Consciente em parceria com várias entidades de Apucarana, representativas de praticamente todo o setor produtivo e de todo o setor da comunidade de uma forma em geral. É possível que agora esse projeto Voto Consciente mirado para o eleitor volte-se para os eleitos, tipo
vereadores conscientes, prefeito consciente, eleitos conscientes, Júnior, é uma forma de transformar isso agora do outro lado para que chame a atenção do eleitor, para que acompanhe passo a passo o seu político? Nós vemos que já existe algumas ferramentas que são colocadas para que isso aconteça. Vamos dar aí o exemplo do Observatório Social. O Observatório Social, ele é a ferramenta de participação efetiva no controle, no dia a dia, tanto do município, quanto da Câmara de Vereadores, quanto de outros órgãos públicos da cidade. Ele vem engateando ainda, né, nossa cidade, o observatório vai indo aí para 8 anos de existência. Mas ele tem todas as condições de acompanhar o desempenho, de acompanhar o desenvolvimento, de acompanhar as ações tanto dos eleitos quanto da própria máquina pública. Então, nós vemos que as entidades, as demais, elas têm as suas características, clubes de serviços, ações filantrópicas, né? Mas a Apucarana já conta, então, com uma ferramenta, com um acompanhamento mais efetivo da máquina pública através do observatório, que também é composto pelas entidades. Todas as entidades são mantenedoras, são apoiadoras do Observatório Social, e ele cumpre esse papel. Muitas vezes ele é colocado como um perseguidor, né? Mas não é nada disso. Ele está lá, né, a cadeia de ações do observatório, né, a maneira dele agir é muito clara. Ele verifica, ele acompanha, ele propõe ao gestor, ao público, né, ao indivíduo que está de posse de alguma ação, consertar aquilo, ou verificar mais uma vez, ou tem a chance de mudar, mas a partir do momento que ele não fica intransigente, o Observatório Social, ele é uma ferramenta de controle, ele pega aquilo e encaminha para um processo onde alguém vai verificar com autoridade. Então, o Observatório é a ferramenta do cidadão que queira participar mais efetivamente do controle social, sabe, César? Nós vamos a um breve intervalo rapidinho, vamos deixar uma pergunta no ar para o Júnior Sereia, presidente da CIA de Apucarana. Na volta, o que a associação espera dos eleitos, principalmente no que tange à industrialização, aos parques industriais, a melhoria no comércio da cidade para promover mais empregos, principalmente para a nossa população. Só um instante. Bem-vindos de volta ao ACIA News na TV. Deixamos a pergunta no ar para o Júnior Sereia, presidente da CIA. O que a associação espera dos novos eleitos, tanto prefeito e vice, quanto novos vereadores, no que tange à empregabilidade, no que tange à industrialização, ao comércio mais forte da cidade. O Júnior, nós temos a Apucarana agora tida metrópole aqui do Vale do Ivaí. Nisso a gente não tem como falar sobre a industrialização, a busca por isso, que ainda está faltando na cidade. O que vocês esperam dos eleitos quanto a esse assunto? Pois é, nós precisamos, né, que a área de indústria, comércio, ela tem esse olho voltado para a geração, né, de oportunidades. A gente sempre vai apoiar aí qualquer ação no sentido de melhoria nesse ambiente, né? E temos sempre participamos do comitê da Lei Geral da Pequena e Microempresa, porque a gente vê que a Apucarana, ela tem uma predisposição a pequenos negócios, né? O ramo de confecção, então a gente vê que com o incentivo, com um olhar mais voltado para esses setores, a gente tem a chance de gerar muito emprego, de gerar renda e oportunidade. Então a gente vai estar junto propondo ações e também contando com o apoio, né, de toda a comunidade para que as coisas aconteçam, né? Nós temos aí no projeto do prefeito, né, um parque industrial, né, na região ali da Juruba. Então a gente vê que está bem encaminhado. Tem um condomínio, aliás, você falou nesse assunto, é um condomínio industrial particular, novo, ficou pronto agora, com asfalto, calçada, tudo ali também, logo descendo o contorno sul, também preparado, quer dizer, falta realmente atrair o investimento, né, João? Pois é, então a gente vê que o setor
privado, né, ele está um passo sempre à frente do setor público. Então, a Apucarana tem um equipamento aí pronto para abrigar aí empresas que queiram estar montados com segurança, infraestrutura, né, aqui na próxima cidade, né, no contorno sul nosso. Então, a gente vê que a cidade está num momento muito bom, né, ela tem condições de se alavancar, tem condições aí de crescer. O que nós precisamos realmente é um movimento nacional de sair dessa crise, né, de sair desse atoleiro que a gente fica no dia a dia vendo a política nacional atrapalhando a vida do cidadão. Então a gente acredita que a Apucarana, com um movimento integrado, aí, o poder público, a sociedade organizada, a gente conseguir atrair e incentivar principalmente o empresário local, porque é o empresário local que, na dificuldade, ele permanece na cidade. Grandes empresas, elas vêm, montam seu parque aí, mas na adversidade elas fecham e vão embora. Nós temos vários casos aí Casas Bahia, por exemplo, né? Vem, vê o ambiente, prospecta, mas na hora da dificuldade, nós somos um número. E já o empresário local não, é aqui que ele mora, é aqui que ele permanece, é aqui que ele tem a paixão dele. Então, se a gente incentivar cada vez mais, né, o empresário local aí ao crescimento dele, das condições, então a gente conta com isso para que a cidade melhore no todo, né, César? E se falando disso, falando em investimento, falamos em recursos, valores, milhões de reais. Por exemplo, o valor que todo ano é repassado da Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Um dos pontos fundamentais e que chamaram a atenção na carta proposta aos vereadores para que assinassem essa adesão junto ao Observatório Social é a questão do duodécimo, o valor que a Prefeitura repassa constitucionalmente para que a Câmara possa ter ali a sua gestão, né, a sua autogestão. Mas o Observatório Social do Brasil quer que isso caia pela metade e é possível que isso aconteça. Que movimento vocês fazem com o Executivo e o Legislativo, principalmente, para que de fato essa economia ocorra e fique direto o investimento do Executivo, né? A nossa análise é que os orçamentos municipais, eles cresceram muito. Eles aproveitaram aí um crescimento do país nos últimos 10, 15 anos, não é verdade? 20 anos, desde a implantação do Plano Real. Com isso, a realidade orçamentária mudou muito. A realidade orçamentária dos municípios, ela melhorou muito. Então, nós temos muito mais serviços públicos à disposição. Saúde, educação, infraestrutura. Então, o orçamento cresceu muito. Só que a gente entende que o movimento de assessoria política, né, de representatividade, ele não teria a mesma necessidade de crescimento tanto quanto o orçamento. Por quê? Porque nós temos o mesmo prefeito e o mesmo vice-prefeito no comando da cidade. Né? Eles comandam a estrutura da mesma maneira. Nós temos a quantidade de vereadores que nós também tínhamos há anos atrás. Então, o orçamento, ele tem que ser de acordo com as necessidades de manutenção da casa, de manutenção dos serviços do Legislativo. E com o crescimento desses orçamentos, então, criou um desequilíbrio. É muito recurso para a Casa de Leis, né? E, por outro lado, é muita demanda lá no atendimento de saúde. É muita demanda lá na educação, né? O serviço de assistência social, né? É muita necessidade do prefeito para suprir esse serviço. Então, uma das propostas do Observatório Social é que se reduza o duodécimo. E se nós entendemos, né, se a Câmara de Vereadores entender que ela já devolve esse recurso para o município nos últimos anos, tem devolvido esse recurso, nada mais justo de que esses recursos, ao invés de ser devolvidos, que eles já fiquem no município, que eles já sejam utilizados na manutenção da saúde, da educação, da segurança. Faz um fluxo direto, né? Faz o fluxo direto. Então, essa proposta é uma proposta viável. Por quê? Porque se já existe a sobra, não existe a justificativa de que está retirando, né? Então, nós vemos aí, nos últimos mandatos,
que vários presidentes devolveram recursos. Isso já vem há muito tempo. É motivo de orgulho até dos ex-presidentes, né? Eles aparecem, né, sempre devolvendo recursos, mostrando a sua competência. Então, por que não, né, já utilizar esse recurso um ano antes? Né? Sair um ano antes já com esse recurso aplicado na saúde, na educação, né, na segurança. Então a gente vê que se a Câmara se propuser, né, a colaborar realmente com a cidade, ela analisa essa proposta, que é uma proposta viável, que a partir do momento que se coloca recursos alocados para a manutenção de uma Câmara, que ela já consegue sobreviver com esse recurso que já é anterior, já se demonstra isso, ela não vai estar perdendo nada. E vai atender muito bem a demanda da sociedade, porque com esses recursos um pouco menores, eles vão poder estabelecer os salários dos vereadores, a manutenção dos seus assessores, e a cidade vai ter aí, no mínimo, de 3 a 5 milhões por ano a mais para se aplicar na saúde, educação, enfim, onde o prefeito achar melhor. É uma ação direta e menos política da coisa, né? A população mais politizada cobrou isso, vem cobrando isso e vai cobrar dos eleitos com certeza. Se falando de eleitos, nós tivemos, além da renovação de boa parte da Câmara, também uma renovação na expectativa de nível de escolaridade e do perfil mesmo, né? Aí de perfil pessoal de cada eleito. O que se esperar de uma Câmara dessa forma, Júnior? A gente pode realmente continuar alimentando a expectativa de um legislativo mais atuante? Não estamos falando aqui de oposição a prefeito, estamos falando de uma Câmara que cumpra a sua função. A gente acredita que a informação é a base do desenvolvimento. Então, a capacidade de absorver a informação, essas pessoas eleitas, elas vão ter, porque elas são pessoas que têm um nível superior, pessoas que têm já a vivência no setor público, pessoas que estão aí ligadas a movimentos. A gente viu vários eleitos ligados a alguns movimentos, já está muito próximo da comunidade. Então a gente acredita que a sensibilidade, né, esse corpo a corpo aí, vai levantar algumas pautas que vai exigir dos próximos vereadores aí a habilidade, né, de se atender a demanda, de se atender a Câmara, né, a entidade, né, porque muitas vezes o eleito, né, ele revestido do poder, ele esquece de onde vem o poder. O poder é do povo. Aí está a confirmação. O poder emana do povo. A confirmação está aí, né? Então, assim, eu acho que o diálogo é o melhor caminho, de ambos os lados, né? Muitas vezes se constrói aí soluções a partir de um ponto, né? Nem muito à esquerda, nem muito à direita, mas se constrói soluções para que a sociedade seja atendida, que o caminho seja construído de uma maneira que a ansiedade de todos baixe num nível suportável, o que não aconteceu nos últimos anos, né? A Câmara sempre esteve no olho do furacão nos últimos anos, né? A gente vai recordar, são vários momentos aí com polícia lá dentro, né? Incrível, né? De conflito. Então a gente quer acreditar que isso possa mudar no próximo, na próxima legislatura aí, a partir do dia 1º de janeiro, e vamos sempre estar abertos a diálogo. Eu acho que o diálogo é o melhor caminho, não adianta política. Intransigência, né? Nós temos aí a última colocação de um grande movimento, né, de salários dos vereadores, né? Nós tivemos aí abaixo-assinados, nós tivemos, enfim, não foi colocado na pauta o que foi proposto. Tem que se decidir, né? Então, a resposta veio nas urnas, né? Se de repente você dá vazão para isso através de uma ação política, uma ação, né, de diálogo, né? Eu acho que de repente as coisas tinham sido diferentes, mas a gente está aqui e a gente vai ser testemunha do futuro, né? Porque a gente vai pertencer a ele e com certeza todos os movimentos eles vão ser lembrados
e isso vai embasar aí as próximas discussões. Muito bem. Bom, da nossa parte, TV Mais, parceira também da CIA nesse projeto pelo voto consciente, eu acho que missão cumprida, né, Júnior? O voto consciente realmente ficou claro nas pessoas. Não, eu exerci o voto consciente e eu fiz com que o meu vereador entrasse, não entrou na outra, entrou agora. Ouvi isso ontem, ouvimos isso essa semana, uma semana após as eleições, das pessoas que realmente entenderam o que significa essas duas palavras, voto consciente. Eu acho que missão cumprida da associação e das entidades. Missão cumprida, eu queria agradecer, né, a participação de todas as entidades, primeiramente aos sindicatos, ao Civana, ao Civale, que esteve junto com a gente desde o começo, aos Rotaries Clubes, aos Lions Clubes, às lojas maçônicas, né, ao Observatório Social, à Câmara da Mulher, enfim, a todas, ao Conselho dos Pastores, ao Cicobi, que é o grande parceiro nosso, à Igreja Católica, que teve também envolvida, através da cartilha do Manual do Voto. Então, o agradecimento a todos, por quê? Porque é uma vitória da sociedade. A Associação Comercial só fez o papel do engajamento, mas todos foram responsáveis pelo sucesso, né, localmente, mas também acreditamos que nacionalmente as coisas começaram a mudar. Então, muito obrigado e que os próximos 4 anos sejam de mais tranquilidade, de prosperidade e que a comunidade tenha momentos felizes aí para a questão tanto de crescimento financeiro, de crescimento da riqueza de Apucarana, como também de riqueza intelectual e que a cidade cada vez mais melhore todos os aspectos. Dessa forma, encerramos aqui nessa série de entrevistas, esse trabalho que foi realizado desde antes das eleições até agora depois, também dos eleitos já, enfim, conhecidos por todos. Nos falamos num próximo encontro em nome da TV Mais. Muito obrigado a você que nos acompanhou, seja pela televisão, seja pelas redes sociais, também pelo canal da CIA, pelo YouTube. Obrigado pela confiança, Júnior, e a gente se fala no próximo encontro. Até lá.